Obrigado, viu, Paulo, pelo seu carinho, pelo ato de bondade que você manifestou, convidando-nos para estar com vocês neste momento tão importante na história da Igreja Cristã da Família. Eu tenho um privilégio enorme de, ao longo dos 50 anos da minha vida pastoral, 50 anos de ordenação pastoral, servir a Deus com toda a simplicidade, mas observando ao longo dos anos da minha existência a caminhada de tantos e tantos no reino de Deus, como discípulos de Jesus, como servos de Jesus e como homens e mulheres que me inspiraram muito. E eu tenho, em verdade, vocês da Igreja Cristã da Família, e entre os principais líderes de vocês com quem tenho amizade, eu tenho me inspirado, visto a vida tão preciosa, tão desafiadora de muitos de vocês. Eu quero agradecer muito mesmo ao Gerson e a sua querida esposa, família tão amada, um amigo de amizade de longa data, e nós nos sentimos um só, servindo a Deus juntos e amando ao Senhor junto com vocês da mesma forma. Então, quando nós viemos hoje, viemos para trazer a nossa homenagem, nosso carinho, nossa gratidão, e eu vim deixar a vocês uma oração. Naturalmente, uma festa como esta exige presente. Aniversário sempre tem um presentinho. Mas eu pensei em fazer uma oração com vocês, em deixar hoje uma oração para o coração de vocês e, nesta oração, 5 desafios para que, a partir deste ano, quando vocês comemoram 35 anos, vocês se sintam renovados para continuar a cumprir com esse propósito para o qual vocês foram chamados como Igreja de Jesus. Filipenses, capítulo 1. Se puder trazer um pouco d'água para mim, viu? Alguém, água para mim. Água me faz um bem danado quando eu estou com sede. Obrigado, querido. Só esse copinho que tem? Só? Melhorou. Sabe por quê, cara? Porque quem dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Então eu fico com o copo d'água e você fica com galardão. Agora imagina quem traz 2. Você trouxe um, logo alguém falou, eu também preciso desse galardão. Muito obrigado, viu, querido? O galardão é seu também. Muito obrigado. Mas, Filipenses, capítulo 1. Quero que vocês me acompanhem nesta oração. É Paulo apaixonado pela Igreja de Jesus. É Paulo apaixonado por aqueles que ele viu nascer e que ele viu crescer e que viu multiplicar-se. Paulo está diante de uma igreja que ele amava, que ele tinha um carinho enorme. Os irmãos de Filipos tinham no coração de Paulo um lugar muito especial. Foi ali que Paulo experimentou manifestações da bondade do Senhor enormes, em forma de livramento, de cuidado e de confirmação do seu ministério apostólico. Então, Paulo tinha um carinho enorme por aqueles irmãos lá de Filipos e particularmente para os cristãos daquela igreja. E Paulo começa, capítulo 1, verso número 3, Paulo começa dizendo assim, olha, irmãos, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Graças por vocês. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. E estou eu plenamente certo de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus. E agora ele vai orar. E esta
é a oração do nosso querido irmão Paulo, que eu vou fazer a minha oração por vocês neste momento tão importante da vida desta comunidade. Verso 9. Também faço esta oração por cada um de vocês, diz Paulo. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Espírito amado, peço que nos conduzas ao coração do Pai, por intermédio da Tua palavra, para descobrir a Sua vontade plena, perfeita, santa e agradável, e que há de produzir em nós frutos excelentes. Revela-nos Jesus, e exalta Jesus, e glorifica o Teu nome nesta noite, pois é a nossa súplica com gratidão em Teu nome. Amém. Queridos, Paulo está orando para os irmãos que ele vira nascer, os irmãos que participaram com ele das suas lutas, crises, dificuldades, desafios, esses irmãos por quem ele tinha profunda estima e grande consideração. E Paulo estava vendo aquela igreja, aquele grupo em Filipos, e estava desejando que eles, que um dia haviam experimentado o início de uma grande e excelente obra, que eles experimentassem o poder do aperfeiçoamento desta obra até o dia que o Senhor naturalmente haveria de determinar a sua conclusão. Paulo estava olhando e dizendo para aqueles irmãos: vocês são preciosos, são importantes, vocês me acompanharam em momentos difíceis, em lutas, vocês estiveram comigo na minha defesa, na confirmação do Evangelho, vocês estiveram comigo nas circunstâncias difíceis da minha vida financeira, participaram das minhas aflições, enfim, vocês são especiais para mim. E vocês agora pertencem a um corpo que eu quero ver plenamente unido, crescendo e produzindo os frutos e os benefícios para os quais este corpo foi criado. Então Paulo está dizendo: meus irmãos queridos, eu oro por vocês. Em primeiro lugar, e é o primeiro desafio desta noite, oro por vocês para que o amor de vocês aumente mais e mais. Para que o amor de vocês aumente mais e mais. Amor é o resultado do derramar do Espírito de Deus sobre o coração dos regenerados, dos filhos de Deus. É Romanos capítulo 5, verso 5, quando o apóstolo São Paulo declara: porque o amor, este amor abundante de Deus, é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então o Espírito Santo se derrama em forma de amor no nosso coração. E quando o apóstolo São Paulo diz: agora, Efésios 5, 18, vocês devem ser cheios deste Espírito, e vocês devem viver nas abundâncias deste Espírito, e vocês devem provar cada dia a plenitude deste Espírito, e este Espírito que é dinâmico, vai fazer de vocês instrumentos cada vez mais capazes para cumprir com o propósito para o qual cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós como cristãos fomos chamados. Então Paulo está dizendo: este amor é dinâmico, ele é crescente, ele aumenta mais e mais. Quer dizer que este amor não pode se restringir àquilo que já até agora nós temos feito, até agora temos realizado, até agora muitos e muitos foram alcançados, muitos e muitos foram transformados, muitos e muitos estão sendo alcançados, edificados, discipulados, transformados em discípulos de Jesus. Mas agora o apóstolo São Paulo está dizendo: este amor é dinâmico, ele precisa aumentar, ele precisa cada dia mais no coração dos filhos de Deus ganhar uma nova dimensão, crescer, multiplicar-se para cumprir com o propósito para o qual nós, como filhos de Deus, um dia fomos chamados. Então Paulo diz: primeiro desafio, e eu desejo isso a cada um de vocês, que o amor de vocês aumente mais e mais. Para quê? E então no verso 9 Paulo está dizendo: para que vocês cresçam em pleno conhecimento
e em toda percepção. Pleno conhecimento e percepção. O amor que se manifesta pelo serviço, o amor que se manifesta pela entrega, pela doação, o amor que se entrega pela vida que se derrama aos pés dos irmãos, do amor que lava os pés, que cuida das vidas, que atende as pessoas, que ama o perdido, que se interessa pelas necessidades do mundo ao redor. Este amor agora, diz Paulo, ele precisa, em verdade, crescer em pleno conhecimento e toda percepção. Isso quer dizer que é o verdadeiro conhecimento e a perfeita compreensão de cada situação, de cada realidade do momento em que nós estamos vivendo. Fico pensando hoje, os desafios do mundo moderno, a história da nossa geração, quantos e quantos desafios diferentes da minha geração, diferentes dos dias em que eu, ao iniciar meu ministério, fui desafiado para cuidar de um rebanho, para ver multiplicar-se este rebanho. Agora, o desafio da multiplicação, o desafio do crescimento é o mesmo, mas há outras e outras carências e necessidades. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os homens e mulheres dos nossos dias, seus dramas, suas aflições, suas crises, suas misérias, multiplicaram-se ainda mais. A violência nos nossos dias, o homem dos nossos dias vivendo os dramas terríveis da sua falta de conhecimento de Deus e, como resultado, a expressão de uma violência coletiva que vai se manifestando em dimensão multiplicada nos dias que nós estamos vivendo. Então Paulo estava dizendo, cresçam em amor, mas com percepção das coisas que agora estão diante de vocês. Há coisas novas. Talvez a viúva, o órfão, o necessitado, o aflito, o desesperado, hoje precisa de uma outra palavra, precisa de uma outra estratégia para ser alcançado. Hoje os perdidos precisam ser alcançados de uma forma diferente. Talvez hoje vocês precisam discernir, compreender qual a metodologia, qual o instrumental que o Espírito Santo tem à nossa disposição para a gente alcançar o perdido. Então diz o apóstolo São Paulo, que este amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. É o discernimento do momento em que nós estamos vivendo para cumprir com o ministério para o qual nós somos chamados. Terceiro desafio, e aí então o apóstolo São Paulo continua dizendo, para que vocês aprovem as coisas excelentes, para aprovardes as coisas excelentes. Não são coisas quaisquer, não são coisas comuns. Quando Paulo escreve nesta mesma carta, capítulo 4, verso 8, ele está dizendo, tudo que é justo, verdadeiro, respeitável, puro, amável, de boa fama, isto praticai. As coisas devem ser aprovadas no sentido de promover crescimento, igualdade, discernimento, paixão, compromisso de serviço, e o instrumental que Deus quer que nós tenhamos em nossas mãos, que pelo Espírito que nos foi dado, a paixão que nos foi lançada no coração, a capacitação para o serviço para o qual nós temos sido convocados. Então, Paulo está dizendo que o amor de vocês aumente mais e mais, que vocês tenham conhecimento em toda percepção e que vocês aprendam a provar o que é melhor, que se escolha o que é melhor, que se apoie o que tem dado provas de ser essencial ao longo da vida, porque o resultado do amor inteligente, o resultado do amor de Deus derramado no coração é um sentido justo de valores, de equilíbrio, de igualdade, de justiça, de paz e de santidade. É distinguir entre as grandes questões importantes e os assuntos irrelevantes e os assuntos secundários, que muitas vezes nós nos dedicamos muito e esquecendo das coisas fundamentais que Deus deseja que nós alcancemos para promover a justiça, a paz, a salvação plena e a transformação de uma geração carente, miseravelmente entregue à sua própria sorte, sem no seu coração ter o gozo, a tranquilidade, a certeza de que os dias que virão serão melhores. Então, o Espírito Santo está dizendo, através da oração de Paulo, que vocês aumentem o amor de vocês mais e mais,
que vocês cresçam no conhecimento e percepção, que vocês tenham um discernimento claro de cada situação, e vocês aprovem os verdadeiros valores, vocês aprovem aquilo que é melhor, para que vocês produzam, através da comunicação das verdades do reino de Deus, da sua palavra, vocês produzam o verdadeiro sentido, absoluto sentido desta salvação poderosa, que transforma o homem numa criatura nova, que transforma o homem num ser absolutamente capacitado para o cumprimento de toda a boa obra. Paulo está dizendo, e agora, lembrem-se vocês, na medida em que crescem em amor, em discernimento, e aprendem a provar as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis. Sinceros, quer dizer, sem cera e sem culpa, sem hipocrisia e em verdade. Transparência absolutamente clara, uma vida absolutamente compatível com as verdades que se proclama, com as verdades que se crê, com as verdades que se anuncia. Então Paulo está dizendo, é um cristianismo sem máscara, é um cristianismo sem colocar diante dele qualquer nuvem negra de dúvida, de insegurança. É a transparência absoluta, é andar na luz sem que haja acusação produtora de culpa. Jesus dizia, vós sois o sal da terra, mas vós sois a luz do mundo. Transparentes, capazes de mostrar a verdade do Cristo que vive em vocês, para que o mundo, em verdade, creia, se arrependa e experimente o poder transformador que só Ele pode oferecer, sem mancha, como quando nós colocamos algo debaixo da luz, absolutamente transparente, a prova da luz, não aparece nenhuma mancha, não aparece nenhuma que seja a sujeira, que possa evidenciar um caráter deturpado, deformado, e um cristianismo sem compromisso com a verdade, com a justiça, com a santidade e com o temor de Deus. Portanto, Paulo está dizendo para o seu querido filho Timóteo, Timóteo, lembre-se, para que você cumpra esse propósito, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar, nada na sua vida que possa produzir vergonha, mas manejando bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não usado por Deus, não é usado por Deus, porque usado por Deus, até o diabo pode ser usado, até o diabo é usado, e Deus muitas vezes usa o diabo para alcançar e transformar pessoas, para aperfeiçoar muitas vezes pessoas. Pergunte para Jó, pergunte para Saulo de Tarso, pergunte para Pedro, né? Deus usou instrumentos da parte dele e usou até mesmo, veja, usou até mesmo não a mula para falar com Balaão, mas usou até mesmo o galo para lembrar a Pedro do seu compromisso com ele, com o principal Senhor da vida dele, que era Jesus. Então, Deus usa quem Ele quer para fazer o que Ele bem entender, mas Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus, aprovado por Deus. Aprovado quer dizer, uma vida sem compromisso com o pecado, uma vida sem compromisso com a injustiça e com a inverdade, uma vida comprometida com a justiça, com a verdade, uma vida comprometida acima de tudo com a paixão, com o amor, acima de tudo evidenciado, não somente pela minha prioridade básica, que é a minha família, mas para com os perdidos que se perdem sem o conhecimento deste princípio e desta verdade. Então, Paulo está dizendo para o seu filho, filho querido, procure apresentar-te a Deus aprovado, não tendo na vida nada que possa produzir vergonha para você, e manejando bem a palavra da verdade. 3 fundamentos da vida ministerial de qualquer cristão, de qualquer um de nós, aprovados por Deus, sem nada que possa produzir culpa ou condenação na nossa vida, e conhecedores apaixonados da palavra de Deus, para que através do conhecimento desta palavra e da prática deste conhecimento,
muitos e muitos sejam alcançados, transformados, abençoados, e nós mesmos vejamos o resultado daquilo que nós estamos falando e anunciando. Portanto, Jesus dizia, se vocês, como luz do mundo e sal da terra, se esconderem, não estiverem colocados em cima do monte, vocês não podem produzir luz e testemunho. Vocês foram chamados para serem luz e testemunho e colocados não embaixo no velador, mas lá no alto, no monte, para que todos vejam e para que, vendo em vós as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E por fim, cheios do fruto de justiça, uma vida sincera e inculpável, e uma vida produtora de frutos, cheia de frutos de justiça. O amor que discerne é o amor que produzirá uma colheita abundante de retidão e de justiça. Por isso, Jesus dizia, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cheios do fruto de justiça, o mundo precisa ver em nós a justiça maior do que a dos escribas e fariseus, dos religiosos daqueles dias. O mundo está esperando de nós que sejamos coerentes com aquilo que cremos, com aquilo que ensinamos e com aquilo que vivemos. Que as vossas boas obras sejam vistas, que a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Deus será glorificado com estilo de vida que reflete a vida e o caráter de Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo completa o raciocínio dizendo, isso significa que é Cristo em vós, esperança da glória. 5 passos fundamentais que eu quero deixar com vocês hoje, para as próximas décadas da vida de vocês, até a volta do Senhor. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Que este amor produza conhecimento, discernimento e percepção de toda carência e necessidade. Que vocês aprendam a provar aquilo que é melhor, não o comum, mas o melhor, o excelente. Que vocês sejam sinceros e inculpáveis até o dia do Senhor Jesus, e cheios do fruto de justiça, que produzem glória e louvor a Deus, o nosso Pai. Esses frutos são frutos que multiplicam-se, frutos que dão crescimento, frutos que alimentam as nações, frutos que abençoam as pessoas. O Senhor está dizendo, esses são os frutos que vocês vão produzir. Frutos de paixão, de amor, frutos de santidade e de justiça, frutos de uma vida realmente vivida na dimensão da vontade, do princípio e do propósito do nosso Pai. E ao encerrar, eu quero deixar com vocês hoje um texto excelente que eu ao ler um dos livros do meu querido Charles Swindoll, eu anotei para deixar com vocês, que fala exatamente sobre a natureza da igreja, quem somos nós, como igreja de Jesus, como corpo do Senhor Jesus nesta geração. E ele dizia o seguinte, Mateus capítulo 25, verso 31, ele estava lembrando exatamente como é que Jesus poderia completar as frases que naturalmente o texto oferecia. E eu vou lembrar isso para vocês. Jesus dizia, eu estava com fome, e vocês criaram uma organização para descobrir o problema da minha fome. Eu estava encarcerado, e você saiu mansamente para a sua capela, para orar por minha libertação. Eu estava despido, e você debateu em sua mente a moralidade de minha aparência. Eu estava enfermo, e você se ajoelhou agradecendo a Deus por sua saúde. Eu estava sem casa para morar, e você pregou para mim sobre o abrigo espiritual do amor de Deus. Eu estava só, e você me deixou sozinho, indo orar por mim. Você parece tão santo, você parece tão perto de Deus, mas eu estou ainda muito faminto, só e com frio. Para onde foram as suas orações? O que elas fizeram? Qual o valor de um caderno repleto de motivos de oração, quando o resto do mundo clama por ajuda? Que tipo de cristãos, portanto, temos sido? Pergunta Swindoll. A oração que faço pelos necessitados é muito importante, mas Deus espera muito mais de mim do que apenas orar por eles.
Ele espera que a luz de Cristo brilhe em minhas atitudes e todos eles, através de mim, sejam abençoados. Quando o apóstolo São Paulo ora pelos irmãos de Filipos e pede as 5 experiências fundamentais para a vida daquela igreja, a igreja que ele queria que multiplicasse, que crescesse, ele queria um crescimento sadio, de uma igreja sã, uma igreja onde as pessoas se amassem uns aos outros, a partir da sua família, da sua vida conjugal, o marido amando a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, a esposa honrando o seu marido a ponto de submeter-se a ele por causa do amor constrangedor que ele lhe oferece. Os filhos honrando e submetendo-se aos pais. Os pais amando, servindo e cuidando dos seus filhos e fazendo dos seus filhos verdadeiros discípulos de Jesus. A igreja de Jesus, meus queridos, é um instrumento que Deus tem nesta geração para abençoar esta geração. A igreja de Jesus foi levantada para fazer frente às grandes perguntas do homem moderno. Nós temos as respostas. Você tem as respostas. Por isso o Senhor diz que o amor de vocês aumente mais e mais, para que vocês possam discernir as necessidades e oferecer os projetos corretos, as ações corretas para alcançar o perdido, para abençoar as pessoas. Deus nos chamou para que nós, nesta geração, sejamos instrumentos abençoadores, instrumentos que Ele há de usar, capacitar, instrumentos que Ele há de enviar, para que a verdadeira luz que este mundo tanto necessita, eu e você possamos oferecer. Portanto, irmãos amados desta comunidade tão querida, o desejo do meu coração é que aquele que começou em vós uma boa obra, a aperfeiçoe até o dia do seu Filho Jesus. Que Ele cumpra com o propósito que Ele um dia começou na vida de vocês, e que vocês aprendam de fato as verdades de serem homens e mulheres mais e mais cheios de amor, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do pleno conhecimento de toda a percepção, homens e mulheres que aprovam aquilo que é melhor e excelente, homens e mulheres simples, sinceros e inculpáveis, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do fruto de justiça, que são para a honra, glória e louvor de Deus, o nosso Pai. Amo você, amo você, amo você, e desejo toda a prosperidade e abundância para todos vocês. Se você me permite, queria convidá-lo, agora sentado mesmo, dá as mãos para a pessoa do seu lado, dá um toque na mão, sentado, toque na mão da pessoa do seu lado. Abençoar é autorizar para a prosperidade. Autorizar para a prosperidade, e abençoar para desejar a prosperidade. O que é que você deseja para este irmão, cuja mão está entre as suas? O que é que você deseja para ele? Paulo disse, eu desejo que vocês aumentem em amor, que vocês sejam sinceros, inculpáveis, que vocês sejam santos e justos. O que é que você deseja para o seu irmão? Então, segurando a mão dele, com os olhos abertos, olhe para ele e diga o que é que você deseja para ele agora. Diga para a direita e da esquerda, o que você deseja para ele? Meu irmão, o que eu desejo para você? Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Diga para ele. E agora, eu quero que você ore por seu irmão. Orar é dizer ao Senhor o que é que você quer que o Senhor faça por ele. Diga para o seu Pai Celestial, Pai, sobre esse meu irmão venha sabedoria, ciência, revelação, entendimento, paz, prosperidade, saúde, abundância de vida. Que venha saúde para esta família, para este lar. Haja cura nesse organismo, haja cura no corpo, haja cura na mente, haja cura na alma, haja cura no espírito, haja transformação completa, que haja vida e vida com abundância, que haja vida e vida com abundância, que haja vida e vida com abundância no coração dos teus filhos nesta noite. Pai, eu oro abençoando os teus filhos,
oro abençoando esta igreja bendita, e oro declarando que todas as abundâncias do teu amor hão de derramar-se sobre eles, e que o mundo verá as boas obras e glorificará o Pai que está nos céus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus abençoe você. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!